Na escola bíblica dominical de hoje nós vamos estudar que no Antigo Testamento havia um mistério. Esse mistério estava oculto em Deus. Nós vamos aprender também que esse mistério que estava oculto em Deus no Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento. Para quem esse mistério foi revelado no Novo Testamento e que benefícios tem trazido hoje para a humanidade que vive na dispensação da graça, esse mistério. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020 e nesse trimestre nós estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Se você ainda não é subscrito no nosso canal, subscreva no nosso canal, visite também o nosso site www.moldado.com. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical, você tem também uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição, você tem também lá no site as canções que são indicadas para serem cantadas em cada Escola Bíblica Dominical. Se você quiser esses slides, você pode baixar grátis quando você quiser. A lição de hoje é a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 3, versículo de número 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática da nossa lição: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esse mistério que estava oculto em Deus veio a ser revelado no Novo Testamento e tem trazido à humanidade que vive na dispensação da graça as bênçãos maravilhosas de Deus. A leitura bíblica em classe. Depois nós temos a introdução. Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 4. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja que esse mistério foi revelado a Paulo, aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Todos esses receberam por meio de Cristo essa revelação que estava oculta em Deus no Antigo Testamento e agora veio a ser revelada no Novo Testamento. O primeiro tópico da nossa lição, o mistério oculto. O que era esse mistério? Esse mistério era que judeus e gentios se uniriam e seriam um povo, unidos em um mesmo corpo. Os gentios ignoravam essas promessas. Os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dessa promessa. Porque, com esse mistério revelado agora no Novo Testamento, agora os gentios também teriam parte das mesmas bênçãos que tinham os judeus, das mesmas promessas que Deus havia feito a Abraão, ainda na antiga aliança. Deus prometeu a Abraão as bênçãos dele para ele e para a sua descendência. Porém, gentios e judeus
desconheciam esse mistério que estava oculto. O que é mistério? No conceito bíblico do grego, mistério significa segredo ou doutrina secreta. Neste caso, era uma verdade divina que estava oculta e passou a ser conhecida. Deus tinha em secreto, Deus tinha em oculto esse mistério que foi revelado no Novo Testamento. Efésios 3:3, Paulo diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Esse mistério, ele não era revelado apenas para algumas pessoas. O misticismo ensinava que o mistério que eles recebiam lá nos seus segmentos era apenas para algumas pessoas. Os judeus cristãos também restringiam a salvação aos gentios se eles não praticassem as leis cerimoniais e alguns outros pontos da lei. No cristianismo não era assim. O mistério que sempre esteve oculto agora foi desvendado a todas as pessoas. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 5, ele disse: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é essa, é o mistério que estava oculto em Deus no Antigo Testamento e agora revelado para todas as pessoas no Novo Testamento. No versículo 5 do capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, o advérbio como aparece como circunstância de tempo, noutros séculos, ou seja, não foi manifestado como agora. Essa revelação de que os gentios participariam das bênçãos prometidas a Israel não foi desvendada como agora, ou seja, no Antigo Testamento, o mistério foi dado a conhecer, mas não como no Novo Testamento. Na Antiga Aliança, o mistério de que os gentios participariam das mesmas bênçãos dadas a Israel era conhecida, mas apenas em parte. Mas agora em Cristo, esse mistério oculto foi revelado a todos, totalmente e livremente. Os profetas e escritores do Antigo Testamento tinham o conhecimento que os gentios participariam dessas bênçãos dadas a Israel. Por exemplo, Moisés, que escreveu o Pentateuco, Isaías, Malaquias e outros profetas. Eles não sabiam como Deus faria para que essas barreiras raciais e religiosas fossem rompidas. Eles não sabiam também como judeus e gentios se uniriam em um mesmo corpo para formar um só povo, a igreja, o mistério oculto. Eles não tinham esse conhecimento, mas a eles também foi revelado em parte porque eles escreveram sobre estas bênçãos a todos os povos. O oculto lá no Antigo Testamento foi revelado em parte, mas agora no Novo Testamento todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer esta verdade que estava oculta no Antigo Testamento, mas agora revelada aos santos apóstolos e profetas no Novo Testamento. O segundo tópico da nossa lição, o mistério revelado no Novo Testamento. Vimos no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento. Na abertura do capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, Paulo destaca a sua condição. Qual era a condição de Paulo no momento em que escrevia a carta? Prisioneiro. Paulo estava preso por pregar o evangelho aos gentios. O processo da vocação de Paulo.
Paulo era profeta de Deus em uma dispensação, a dispensação da graça, quando esse mistério veio a ser revelado a todas as pessoas. O mistério foi manifestado pela revelação. Em Atos capítulo 22, versículos 17 e 18, Paulo testifica dizendo que viu Jesus e ouviu o que ele disse. Veja o que está escrito. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Em Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 12, ele disse que não recebeu e nem aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Paulo sabia do Antigo Testamento, do mistério que estava oculto no Antigo Testamento e agora veio a ser revelado a ele no Novo Testamento, ele havia sido revelado por Cristo. Cristo havia revelado para ele. Ele não aprendeu de homens, mas ele aprendeu de Cristo. Também em Romanos capítulo 16 e o versículo 25, Paulo diz que a revelação do mistério esteve em oculto dos tempos eternos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 12, Paulo esclarece que a sua chamada, a sua doutrina e a sua comissão lhe foram confiadas por Deus. Ele disse: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Em Gálatas 1:1, Paulo diz que seu apostolado recebeu de Deus por Jesus Cristo e não dos homens. Ele diz: Paulo apóstolo, não da parte dos homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11, Paulo defende que o evangelho pregado e ensinado por ele não veio de homens, mas foi revelado por Jesus Cristo. Diz assim, Gálatas 1:11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo havia recebido uma revelação de Jesus, de Cristo. Ele foi revelado o mistério que estava oculto em Deus e agora ele pregava esse mistério. Ele anunciava essa verdade a todas as pessoas. A revelação que o apóstolo Pedro recebeu está no capítulo 10 do livro de Atos. No capítulo 11, nós vamos ver Pedro testificando da revelação que ele havia recebido. Pedro testifica uma revelação através de uma visão que ele teve no capítulo 10. O Senhor revela a ele que ele não deveria discriminar os gentios quanto às dádivas concebidas pelo Espírito Santo, e que tanto judeus quanto gentios faziam parte destas promessas. Porque Deus revelou isto ao apóstolo Pedro? Porque até o apóstolo Pedro ainda não acreditava totalmente que esse mistério era concedido a todas as pessoas. Mas no capítulo 11 ele testifica. E capítulo 11, versículo 16 e 17, ele diz assim: e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí ele diz assim: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Paulo aponta que o mistério que vem de Deus não se interpreta e não é desvendado
por raciocínio intelectual. Ou seja, Paulo, com todos os seus conhecimentos, com toda a sua sabedoria, ele não tinha esse mistério revelado a ele. Ou seja, não adianta o homem ir para uma faculdade, estudar anos e anos, para ele não vai ser revelado esse mistério. Esse mistério só é revelado ao homem que se decide servir a Cristo. Quando o homem se decide a servir a Jesus, a seguir a Jesus, então esse mistério é revelado a esta pessoa também. Ou seja, não é interpretado. O homem não pode interpretar intelectualmente. O mistério oculto na velha aliança, agora desvendado na nova, veio a ser dado a conhecer por revelação divina e não por sabedoria humana. É o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O mistério oculto revelado é a igreja. Esse é o mistério oculto, que é oculto no Antigo Testamento e agora revelado no Novo Testamento. Conforme o apóstolo Paulo, o Pai, Deus, idealizou todas estas coisas. Mas Jesus Cristo veio e concretizou esta obra. Efésios capítulo 2 e o versículo 15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Veja que Deus, ele idealiza este projeto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo idealizam, projetam, mas Jesus Cristo é quem concretiza, é quem executa esta obra planejada, projetada ainda na eternidade. Com esta obra concretizada, surgiu então o quê? Um novo povo. Paulo chama um novo homem, que é a igreja. Da união de judeus e gentios nasce então a família de Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é uma família unida. A igreja faz parte do corpo de Cristo, ou seja, ela é o corpo de Cristo. O resumo de Efésios 2, 1 a 10, descreve como o Senhor gerou essa igreja. Veja que primeiro, ele nos vivificou. Nós que estávamos mortos em ofensas e pecados, fomos vivificados por Cristo. Ele nos ressuscitou com ele, nos fazendo assentar nos lugares celestiais. Depois ele nos mostrou nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A igreja de Jesus é formada de cada um que adora a Deus em espírito e em verdade, que louva o Senhor em espírito e em verdade. Este mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que veio a ser revelado no Novo Testamento, gerou uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. No início, quando iniciou a proclamação desse mistério,
era de responsabilidade dos santos apóstolos e dos profetas. Em Efésios 3:3, Paulo disse: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. 3:5 ele diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Naquele tempo, Jesus Cristo, ele deu o pontapé inicial. Ele veio, ele morreu pelos pecadores, ele salvou a humanidade, ele ressuscitou dentre os mortos, deu a segurança da vida eterna a todos aqueles que o receberem como Salvador e como Senhor da sua vida. Ele preparou 12 apóstolos. Esses apóstolos agora estavam preparados para continuar aquilo que Jesus iniciou. Então os apóstolos, era de responsabilidade deles, dos apóstolos, anunciar, propagar, levar esse mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que veio trazer benefícios à humanidade, que veio trazer esperança, que veio trazer salvação, que veio trazer vida eterna, prosperidade eterna a todos que receberem Jesus. Depois veio a igreja primitiva. Agora estamos nós aqui. Antes de nós antecedeu uma outra igreja, mas agora é nosso tempo para nós proclamarmos esse mistério, para nós levarmos esse mistério que é a salvação em Cristo Jesus. O anúncio dessas verdades está sob a responsabilidade agora da igreja, porque a igreja ela é a agência divina de divulgação desse mistério. E qual é o propósito desse mistério? Unir os homens em Cristo Jesus e formar então uma igreja remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O mistério oculto em Deus no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento pelo seu Espírito, ele expressa o grande amor de Deus pela humanidade. O grande amor de Deus pela humanidade não faz diferença de pessoas. Expressa o seu amor, não distingue as pessoas. Todas as pessoas podem vir. Não há acepção de pessoas, não há distinção de raças, nem de classe social. Todos podem receber a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, do capítulo 3, versículo 11, ele disse assim: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Alguns líderes, como o apóstolo Pedro, demorou a entender esse mistério. Veja que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele vai dizer que Pedro obrigava os gentios a viverem como os judeus. Por que Pedro fazia isso? Porque ele não tinha ainda o conhecimento, ele não acreditava naquele mistério. É como nós dissemos aqui no capítulo 10, aí então ele vai testificar, porque esse mistério veio a despertar nele quando ele estava orando, e ele teve aquela visão. Em Atos 11, 16, 17, ele diz: e lembrei-me do dito do Senhor. Veja que ele é despertado quando disse: João certamente batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, aí ele diz, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, por quê? Porque Pedro estava pregando o evangelho na casa de Cornélio, e enquanto ele pregava a palavra, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam presentes naquele lugar e ouviam eles falar em línguas estranhas. Portanto, se Deus lhe deu o dom, esse mesmo dom que a nós, quando havemos crido do Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? O mistério revelado, ele deve continuar sendo anunciado aos homens, assim como Deus preestabeleceu antes da criação de todas as coisas. O tempo dos apóstolos, dos profetas, da igreja primitiva, da igreja que nos antecedeu, já se foram. Agora é a nossa vez, é o nosso tempo de levar as boas novas de salvação a um mundo perdido, sem Deus, sem crença nesse mistério que foi revelado. Efésios 3, 10 e 11, Paulo disse, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O terceiro tópico da nossa lição, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não se surpreendeu com o pecado de Adão. Por quê? Porque ele já tinha um plano a ser executado na plenitude dos tempos. Esse plano era o mistério que estava oculto em Deus. E Paulo considerou esse mistério que estava oculto em Deus no Antigo Testamento e agora revelado no Novo Testamento aos santos apóstolos e aos profetas, Paulo considerou riquezas insondáveis. Paulo também disse que esse mistério era como maravilhas que vão além do entendimento humano. Compartilhar esse mistério, essas bênçãos, essas promessas gloriosas para Paulo era algo imensurável. Em Efésios 3, 18 e 19, ele diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para Paulo, ministrar a mensagem desse mistério que estava oculto consistia em ministrar a perfeição e a preciosidade das riquezas de Deus. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento proclamavam as dádivas projetadas pelo eterno Deus, concedidas para os homens por meio de Cristo. O grande amor de Deus pelos homens fez com que Deus projetasse esse plano, o conteúdo do plano e o executor do plano. Veja que Deus amou o mundo de tal maneira que ele projetou este plano. Deus amou o mundo de tal maneira que ele teve ideias, que ele concretizou esse plano com conteúdos maravilhosos que veio a beneficiar a humanidade que era amada por ele. E também o executor desse plano, que era o seu Filho amado, Jesus Cristo. O eterno propósito de Deus em Cristo indica que sempre Deus esteve no controle de sua criação.
a fim de que em Cristo fosse manifestada a salvação a todos os homens. O plano de salvação desvendou o mistério que estava oculto. A igreja que já existia por meio de Cristo, no propósito de Deus, a igreja do Senhor, ela já existia. Era um propósito de Deus levantar uma igreja. Esta igreja é universal. Esta igreja é grande. Esta igreja nós não sabemos onde estão, mas o Senhor Jesus sabe onde está esta igreja, a igreja que Ele vai levar a qualquer momento. Jesus vem para levar essa igreja que o Senhor Deus projetou, que o Senhor Deus planejou para que viesse a ser uma agência de informações, uma agência de anunciação do seu nome. Hoje a igreja prega, a igreja anuncia, a igreja fala, a igreja proclama o grande amor de Deus. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20, está escrito: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O plano divino, pré-estabelecido por Deus, não surgiu porque Adão pecou. Ele sempre existiu desde a eternidade. Por esta verdade, aprendemos que Deus permanece no controle de sua criação, fazendo o seu próprio propósito acontecer, porque Ele controla eras, tempos e circunstâncias. Está tudo no controle de Deus. Deus não abandonou a sua criação. Ele continua no controle de todas as coisas, porque Ele projetou, porque Ele planejou, porque Ele tem tudo ao seu controle, Ele sabe de todas as coisas. Se acontece o que está acontecendo nos dias atuais, é o pecado do homem. O problema está no homem, não está em Deus. As pessoas querem culpar a Deus de tudo que acontece no mundo, sendo que os homens são os culpados de todas as coisas, de todos os problemas, de todas as tragédias, de todas as dificuldades. O homem é o problema, porque o homem não se converte a Deus, porque o homem vive uma vida de pecado, porque o homem não recebe Jesus na sua vida, porque Jesus é a paz. Antes de ascender aos céus, Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz porque não tem Cristo. Se o homem se converte a Cristo, os problemas acabam na sua vida, ou seja, acabam porque ele tem controle de todas as coisas, tem sabedoria para passar aquele problema, para enfrentar aquela dificuldade. A sua família está protegida porque Deus está no controle de todas as coisas. O problema da humanidade, o problema do mundo não está em Deus, está no homem. A encarnação de Cristo estava no propósito de Deus. Ele pré-estabeleceu, predeterminou esse mistério. A vinda de Cristo é um mistério a ser revelado. A qualquer momento, Jesus vem para levar a sua igreja. A vinda de Cristo, na missão de morrer pelos pecadores, ele preparou os seus apóstolos e profetas para anunciar esse mistério que agora chegava. Jesus Cristo veio, trouxe uma nova mensagem, trouxe um novo mandamento.
trouxe novos hábitos para a humanidade, se quiserem ser salvas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não sofra a condenação eterna. Então Deus preparou os seus apóstolos e profetas para anunciar a humanidade, para anunciar a salvação. E o executor de todo esse processo foi Cristo. Veja que Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna. Esse plano veio a ser executado por Cristo para nos dar vida eterna. E é o que nós temos acabado de ler. Ele amou a humanidade, ele amou o mundo de tal maneira. Por isso Deus revelou no Novo Testamento o mistério que estava oculto nele, no Antigo Testamento. E ele revela agora a salvação em Cristo, que veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo de Deus, nos tempos certos, no tempo que ele quer. Então tudo está no seu controle. Não adianta nós reclamar, não adianta nós murmurar, não adianta o homem por colocar a culpa em Deus. Deus vai ser sempre Deus. Não adianta. Se o homem crê, Deus vai continuar Deus. Se o homem não crê, Deus continua sendo o mesmo Deus. Não adianta, o homem pode fazer o que quiser fazer. Deus vai ser sempre o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós, igreja dos últimos dias, precisamos levar esta mensagem deste mistério que estava oculto em Deus no Antigo Testamento e agora revelado primeiramente aos santos apóstolos e profetas, depois a igreja primitiva, depois a igreja que nos antecedeu, e agora nós temos esse mistério revelado. Está na nossa vida a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Nós, como igreja dos últimos dias, precisamos continuar levando esta mensagem que salva o pecador, que tira o pecador do lamaçal do pecado e faz dele uma nova pessoa, um novo homem, com uma nova vida, porque esse mistério, o mistério da salvação, o mistério oculto em Deus no Antigo Testamento e agora revelado no Novo Testamento, transforma vidas, renova pessoas, traz uma mensagem de esperança e de paz àqueles que não têm paz, àqueles que vivem desesperadamente neste mundo de horror, e que Deus possa continuar nos abençoando e nos dando vitória para levarmos esta mensagem que salva e que transforma. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais uma escola bíblica dominical.